Usar a força de ser reflexo vivo de Deus começa com compreensão clara de como consciência funciona como mecanismo criativo. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa compreensão é chamada de lei da assunção. Aquilo que é assumido internamente com convicção se manifesta externamente com precisão. A força não julga, não escolhe quem merece ou não merece, não espera permissão de autoridades espirituais para operar. Ela funciona impessoalmente, matematicamente, respondendo apenas ao estado interno predominante de cada consciência. Quando alguém assume medo como estado constante, a força cria experiências que confirmam e amplificam esse medo. Quando assume poder e plenitude, a força reorganiza a realidade para refletir essas qualidades. Entender isso é perceber que a força nunca esteve inativa, apenas mal direcionada por falta de consciência sobre seu funcionamento. Imagine uma turbina poderosa gerando eletricidade constantemente, mas com fios desconectados ou conectados aleatoriamente a aparelhos quebrados. A energia está sendo produzida sem parar, mas seus efeitos são caóticos ou invisíveis porque não há direcionamento intencional. Cada pessoa carrega essa turbina interna gerando força criativa continuamente, mas na maioria dos casos os fios da atenção consciente estão conectados a preocupações, medos, ressentimentos e hábitos mentais destrutivos. A força continua operando perfeitamente, manifestando exatamente aquilo para o qual está sendo direcionada através desses estados internos. Usar a força não significa ligá-la, porque ela nunca esteve desligada. Significa reconectar os fios da atenção conscientemente para estados internos desejados em vez de estados herdados por condicionamento. Essa reconexão é trabalho de cada instante, não evento único. A maioria vive em piloto automático emocional, reagindo a eventos externos com padrões instalados na infância ou em traumas passados. Alguém experimenta rejeição e automaticamente assume estado interno de indignidade. Enfrenta dificuldade financeira e instantaneamente habita estado de escassez e desespero. Recebe diagnóstico médico e imediatamente mergulha em estado de medo e vitimização. Em cada caso, a força está sendo usada, mas de forma inconsciente para criar mais do mesmo. E então surge confusão, porque a vida não muda apesar de tantas orações e desejos. Mas e se desejos superficiais não tivessem poder comparado a estados internos profundos e sustentados? E se a força respondesse não ao que é pedido verbalmente, mas ao que é assumido emocionalmente como identidade? Essa distinção é crucial porque explica por que tantas técnicas de manifestação falham enquanto estados internos permanecem inalterados. Paul Campbell, ao estudar consciência como sistema primário que gera realidade física, demonstrou que experiência individual não é percepção passiva de mundo objetivo externo, mas criação ativa baseada em estados internos da consciência observadora. O que parece ser realidade sólida e independente é na verdade interface altamente responsiva moldada por expectativas, crenças e assunções do observador. Quando alguém finalmente usa força conscientemente, não está manipulando realidade externa através de poder mágico. Está simplesmente alinhando o estado interno com o resultado desejado e permitindo que a realidade, que sempre foi fluida e responsiva, se reorganize para corresponder a esse novo estado. A física quântica confirma espiritualmente o que Neville Goddard ensinou filosoficamente. Observador e observado não são separados, e consciência colapsa possibilidades em manifestações concretas. Por que então tantas pessoas continuam presas em realidades indesejadas apesar de saberem dessas verdades? Porque a força parece funcionar espontaneamente para alguns e permanecer inacessível para outros. A resposta está na diferença entre conhecer intelectualmente e habitar experiencialmente. Conhecer que se é reflexo vivo de Deus é informação armazenada na mente. Usar a força de ser reflexo vivo de Deus é vivência incorporada no corpo, nas emoções, nas reações automáticas. Enquanto houver separação entre o que se sabe teoricamente e o que se sente visceralmente, a força continuará operando a partir dos estados sentidos, não dos conceitos conhecidos. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, fechar essa lacuna entre conhecimento e experiência é o trabalho essencial. E esse trabalho não acontece através de mais estudo, mas através de prática deliberada de assumir e habitar estados internos desejados até que se tornem naturais como respiração. Existe uma força dentro de cada ser humano que permanece adormecida enquanto a atenção está voltada apenas para o mundo externo. Essa força não é energia abstrata ou potencial distante aguardando desenvolvimento, mas poder criativo pleno operando agora mesmo, moldando cada experiência vivida. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa força é identificada como a própria consciência individual funcionando como extensão direta do divino. Não é metáfora poética ou consolo espiritual para momentos difíceis. É descrição literal de como realidade é construída instante após instante através de estados internos assumidos e sustentados.
Reconhecer essa força é apenas o primeiro passo. Usá-la conscientemente é onde a transformação verdadeira acontece e a vida deixa de ser acidente para se tornar criação deliberada. A diferença entre saber que se é reflexo vivo de Deus e realmente usar essa força como ferramenta consciente de criação é imensa. Milhares conhecem conceitos espirituais, leram livros, assistiram palestras, acumularam teorias sobre manifestação e poder interior. Mas quantos realmente aplicam esse conhecimento de forma consistente na realidade prática? Quantos acordam pela manhã e conscientemente decidem o estado interno a partir do qual viverão aquele dia? A busca espiritual se tornou acumulação de informação sem aplicação transformadora para muitos. E enquanto a força permanece reconhecida apenas teoricamente, a vida continua sendo vivida em modo reativo, respondendo às circunstâncias em vez de criando-as. Essa é a dor silenciosa de quem sabe a verdade, mas não consegue vivê-la plenamente. Validar essa frustração é importante porque ela é real e comum. Sentir-se impotente apesar de conhecer princípios espirituais profundos cria conflito interno doloroso. É como ter chave na mão mas não conseguir girá-la na fechadura, sabendo que a porta se abriria se apenas houvesse compreensão completa de como usar a ferramenta disponível. Mas e se a dificuldade não estivesse na força em si, que é perfeita e sempre disponível, mas na crença persistente de que usar esse poder exige esforço heróico ou mérito espiritual especial? E se a força divina dentro de cada pessoa funcionasse naturalmente, sem resistência, assim que a tentativa de controlá-la cessasse e fosse substituída por permissão consciente de sua expressão? Essa inversão muda tudo porque remove a luta e introduz fluidez onde antes havia tensão. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, usar a força de ser reflexo vivo de Deus não envolve rituais complexos, disciplinas extremas ou anos de preparação espiritual. Envolve assumir internamente o estado correspondente ao que se deseja experimentar externamente e habitar esse estado com naturalidade até que ele se torne identidade, não fantasia. Quando alguém quer saúde, a força é usada assumindo saúde como estado presente, não futuro. Quando se deseja prosperidade, a força opera através da assunção de abundância já existente, não através de súplicas por mudança de circunstâncias. A força não responde a pedidos desesperados. Ela responde a convicções internas silenciosas e sustentadas. Reconhecer isso é libertador porque simplifica completamente o processo de manifestação consciente. Como seria a vida se essa força fosse usada conscientemente todos os dias, em cada decisão, em cada interação, em cada momento de escolha? Como seria acordar sabendo que o estado interno escolhido agora está moldando ativamente o que será experimentado amanhã? A provocação não é se isso é possível, porque a força já está operando de qualquer forma, consciente ou inconscientemente. A provocação é: quanto tempo mais será desperdiçado deixando essa força criar por padrão, por hábito inconsciente, por reação emocional automática? Usar a força não é privilégio de mestres espirituais ou pessoas especialmente iluminadas. É direito natural de quem finalmente entende que consciência individual e poder criativo divino nunca foram duas coisas separadas. Eles sempre foram, e sempre serão, uma única força aguardando o uso intencional. Considere a imagem de alguém vestindo uma roupa pesada, apertada e desconfortável há tantos anos que já esqueceu como é sentir o próprio corpo livre. Essa roupa representa identidades limitadas: eu sou fraco, eu sou azarado, eu sou vítima, eu não consigo mudar. A força divina continua presente sob todas essas camadas, mas a pessoa passa a acreditar que é a roupa, não o ser que a veste. Usar a força começa exatamente quando surge a suspeita de que essas roupas nunca foram verdadeiras, apenas habituais. Quantas identidades foram aceitas sem questionamento, apenas porque foram repetidas por família, sociedade ou religião? E se cada uma delas pudesse ser gentilmente retirada, revelando por baixo a presença intacta do reflexo vivo de Deus? E se tudo que hoje parece impossível fosse apenas reflexo de uma roupa de identidade que ainda não foi retirada? E se o que se chama destino fosse, na verdade, somatório de estados internos jamais examinados conscientemente? A vida não pune nem recompensa, apenas espelha. A força tanto cria prisões quanto liberdades, dependendo da identidade assumida enquanto opera. Quando alguém se olha no espelho da própria experiência e diz: é disso que tenho medo, é isso que não quero sentir, está vendo projeção direta de estados internos mantidos por anos. A pergunta decisiva é: quem está olhando esse espelho, a roupa ou o ser que a veste? Quando essa distinção é sentida, algo se desloca e a força pode ser redirecionada. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, o eu sou é apresentado como chave mestra. Cada vez que alguém diz silenciosamente eu sou seguido de qualquer qualidade, está usando a força criativa máxima do universo. Dizer eu sou doente não descreve apenas um estado momentâneo,
mas convoca força para solidificar essa identidade. Dizer eu sou pobre é ordem criativa, não simples desabafo. Mas também é verdade o inverso. Dizer e sentir eu sou expressão viva do divino, eu sou inteligência, amor e poder em ação é usar a mesma força em direção oposta. O problema não está na força, mas na inconsciência com que ela é aplicada. Quantas vezes por dia o eu sou é usado para reforçar limitação em vez de liberdade? Joe Dispenza, ao estudar neuroplasticidade, mostrou como pensamentos e emoções repetidos formam trilhas neurais tão sólidas que passam a operar como piloto automático. O cérebro literalmente se acostuma com certas identidades e começa a disparar respostas químicas coerentes com elas. Alguém que por anos pensa eu sou ansioso cria corpo condicionado a reagir com ansiedade mesmo em situações neutras. Mas quando a identidade muda internamente, quando a força é usada para sustentar novo eu sou, o cérebro também começa a se reorganizar. Novas conexões se formam, antigos caminhos se enfraquecem, emoções diferentes emergem espontaneamente. Ciência apenas confirma em linguagem biológica o que Neville descreveu em linguagem espiritual. A força responde ao estado assumido, e o corpo acompanha essa mudança como reflexo fiel. Onde está a consciência que cria todas as coisas, se não exatamente no ponto de percepção de cada ser agora? Onde mais poderia estar o poder divino, se não no centro silencioso que observa pensamentos, emoções e experiências? A busca por uma força externa mantém muitos exaustos e frustrados, sempre esperando intervenção que nunca vem, porque o que realmente aguarda é reconhecimento do poder já presente. Usar a força não é chamar algo de fora, mas parar de projetar para fora aquilo que sempre esteve dentro. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse é o ponto de virada. Quando alguém deixa de pedir a Deus que faça algo e passa a reconhecer que o próprio eu sou é o poder de Deus em ação, pronto para ser direcionado conscientemente. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos declaração poderosa sobre o poder criativo da consciência. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada frase dessa passagem revela camadas profundas sobre como a força divina opera. Todas as coisas contribuem juntamente significa que nenhuma experiência é acidente ou punição, mas parte de processo maior guiado por consciência interna. Quando se compreende isso através das lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, o versículo se torna mapa prático para usar a força em vez de ser usado por ela. Não é promessa de ausência de desafios, mas garantia de que desafios servem ao propósito quando consciência está alinhada com sua natureza divina. A expressão para o bem daqueles que amam a Deus não se refere a sentimento emocional ou devoção religiosa externa. Refere-se a quem reconhece que sua própria consciência é expressão do divino e vive a partir dessa realidade. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito aponta para pessoas que assumem internamente seu papel como co-criadores conscientes, não vítimas passivas de circunstâncias. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse propósito é usar a força criativa para manifestar reino dos céus internamente, deixando que se expresse externamente. O versículo não diz que todas as coisas são boas em si. Diz que contribuem para o bem quando há alinhamento interno consciente com propósito divino. Essa distinção é fundamental para usar a força em vez de ser vítima dela. A dor de experiências que parecem sem sentido, de perdas inexplicáveis, de fracassos repetidos é validada completamente por esse versículo. Ele reconhece que desafios existem, mas afirma que seu propósito final é despertar consciência para seu verdadeiro poder. Quando alguém se sente quebrado pelas circunstâncias, está exatamente no ponto onde pode escolher: continuar reagindo emocionalmente como vítima ou usar a força para assumir novo estado interno que transforma desafio em oportunidade. Quantas vezes o que pareceu maior tragédia se revelou porta para maior bênção, mas só foi reconhecido retrospectivamente. E se esse reconhecimento pudesse acontecer prospectivamente, através de assunção consciente de que todas as coisas servem ao bem maior, usar a força significa viver essa verdade do Romanos capítulo 8, versículo 28 na prática. Diante de qualquer situação, assumir internamente que ela está contribuindo para bem maior, mesmo quando aparências sugerem o contrário. Não é negação da dor, mas confiança na inteligência da força divina que opera através da própria consciência. Quando essa assunção é feita com convicção, algo sutil acontece. Perspectiva muda, emoções se estabilizam, soluções emergem espontaneamente, pessoas certas aparecem no momento exato. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, isso é viver do fim, sentir internamente o resultado desejado como já realizado, sabendo que todas as coisas estão cooperando para manifestá-lo. A força não precisa ser convencida. Ela precisa ser direcionada. Como seria enfrentar desafios com certeza interna de que eles servem a propósito maior em vez de medo de que destruirão tudo?
Como mudaria a vida se cada aparente obstáculo fosse visto como peça do quebra-cabeça que forma quadro maior de expansão consciente? O versículo de Romanos não é consolo para fracos, mas manual de guerra espiritual para guerreiros conscientes que sabem usar sua força divina. Sentir-se como reflexo vivo de Deus não significa ausência de batalha, mas vitória garantida porque a força sempre trabalha para o bem daqueles que a reconhecem e direcionam conscientemente. Essa é a aplicação transformadora, não lutar contra circunstâncias, mas usá-las como matéria-prima para criar realidade alinhada com propósito divino interno. Quando alguém começa a usar conscientemente a força de ser reflexo vivo de Deus, mudanças aparecem primeiro internamente, depois se refletem externamente de formas surpreendentes. Uma pessoa que sempre lutou com timidez crônica em apresentações profissionais pode, através de assunção interna de confiança divina, encontrar palavras fluindo naturalmente na próxima reunião. Não porque desenvolveu técnica de fala perfeita, mas porque estado interno mudou e a força criou expressão coerente com nova identidade. Exemplos assim não são coincidências. São demonstrações práticas da força, operando quando direcionada corretamente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essas manifestações confirmam que realidade externa nunca foi obstáculo rígido, mas tela flexível respondendo a pinceladas da consciência. A responsabilidade que acompanha o uso consciente dessa força é profunda e libertadora simultaneamente. Significa que não existem mais desculpas válidas para permanecer em estados indesejados. Não há mais as circunstâncias me impedem, não tenho sorte, outras pessoas são um problema. Cada situação, por mais desafiadora que pareça, é oportunidade para exercitar força criativa através de nova assunção interna. Essa responsabilidade não pesa como fardo, mas empodera como privilégio de quem finalmente acordou para seu papel como co-criador consciente. Quando alguém assume essa postura, até os erros passados ganham novo significado, não falhas irremediáveis, mas experiências que prepararam terreno para uso mais sábio da força agora. Pense em alguém sobrecarregado por dívidas que pareciam impossíveis de pagar. Ao invés de lutar desesperadamente com números e planos, essa pessoa poderia usar a força assumindo internamente estado de liberdade financeira e gratidão por suprimentos que chegam naturalmente. Dentro de semanas, pode aparecer cliente inesperado, promoção no trabalho, despesa que se cancela sozinha. Não por mágica, mas porque força foi redirecionada de pânico escasso para confiança abundante. Outro exemplo, relacionamento tóxico que se dissolve naturalmente quando identidade interna muda de preciso desesperadamente de aprovação para sou completo em mim mesmo. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esses exemplos mostram que força sempre operou assim, mas agora conscientemente. A revelação mais ousada é que não existe hierarquia espiritual onde alguns têm mais acesso à força que outros. Não importa idade, passado, condição social, histórico de erros. A força divina flui igualmente para todos porque cada consciência é canal perfeito quando limpo de resistências. O que diferencia iniciantes de mestres não é quantidade de força disponível, mas grau de consciência sobre como direcioná-la. Quem ainda se identifica com roupas de limitação desperdiça potência criativa imensa. Quem reconhece ser reflexo vivo de Deus usa toda a capacidade sem desperdício. Essa verdade desmantela sistemas espirituais baseados em gurus e intermediários, revelando que poder sempre esteve acessível diretamente a cada ser consciente. Quantas oportunidades já foram perdidas por não saber usar essa força no momento certo? Quantas situações poderiam ter sido transformadas instantaneamente com simples mudança de estado interno? A preparação para usar a força não envolve acumular mais conhecimento, mas desenvolver a habilidade de habitar estados desejados independentemente de aparências externas. Isso exige prática deliberada, mas recompensa é imediata. Paz interna que não depende de condições externas, confiança que transcende lógica, resultados que confirmam verdade conhecida. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, preparação verdadeira é confiança crescente na força que nunca falha quando usada conscientemente. Estado interno não é detalhe secundário, mas alavanca primária de toda a criação. O impacto existencial de usar conscientemente essa força transcende benefícios materiais ou emocionais superficiais. É reorganização completa da identidade, do propósito, da relação com tudo o que existe. Não se trata mais de usar força para conseguir coisas específicas, mas de viver como canal constante do divino, onde cada pensamento, palavra e ação carrega potência criativa. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse nível de realização traz paz que não depende de resultados externos, confiança que não precisa de validação alheia, liberdade que não busca aprovação. Quem usa a força assim descobre que o maior benefício não é ter mais coisas, mas ser mais plenamente o que sempre foi.
Considere uma árvore antiga cujas raízes profundas se estendem muito além do que é visível acima da terra. Durante tempestades, ventos fortes podem dobrar galhos superficiais, mas tronco permanece firme porque raízes acessam fonte de nutrição estável abaixo da superfície. Cada pessoa carrega raízes assim, conexão direta com força divina que sustenta independentemente de tempestades externas. Usar essa força significa viver a partir dessas raízes profundas em vez de reagir a partir de galhos expostos. Quando identidade se âncora nessa profundidade, circunstâncias perdem poder de abalar equilíbrio interno. A árvore não luta contra vento. Ela simplesmente permanece enraizada enquanto tempestade passa. Corpo, mente e espírito funcionam como sistema unificado quando a força é usada conscientemente. Pensamentos repetidos não ficam apenas na cabeça, mas liberam química que altera a fisiologia, humor, energia vital. Assumir diariamente "eu sou força divina em ação" não é autossugestão vazia. Cria coerência entre todos os níveis do ser. Sistema nervoso para de disparar respostas de medo crônico. Hormônios de estresse diminuem naturalmente. Energia vital flui sem bloqueios emocionais. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa integração é natural quando consciência assume seu papel como diretora em vez de passageira. Corpo deixa de ser prisão e se torna instrumento afinado da força criativa. Qual é o estado de ser que emerge quando alguém para de lutar contra a vida e começa a usá-la como tela criativa? Como se sente viver sabendo que cada desafio é matéria-prima para manifestação maior? O chamado agora é para esse novo estado onde força não é ferramenta ocasional, mas modo permanente de existência. Não se trata de perfeição imediata, mas de direção consistente cada vez mais alinhada com verdade interna. Cada uso consciente da força fortalece conexão, aumenta confiança, expande capacidade criativa. Quem começa esse processo descobre que força responde não apenas com resultados externos, mas com expansão interna que torna toda experiência significativa e criativa. Transição para uso prático da força acontece naturalmente quando teoria se torna experiência incorporada. Existe abordagem específica que catalisa esse processo, mas funciona apenas com intenção genuína de mudança interna profunda. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, imaginação é laboratório onde força pode ser treinada sem riscos do mundo externo. Preparar-se para usar essa força exige momentos deliberados de foco interno onde realidade desejada é sentida como atual, não futura. Esse é solo fértil onde sementes de nova realidade germinam antes de aparecerem visivelmente. Transição não é salto dramático, mas série de passos conscientes que constroem momentum irresistível de transformação. Existe prática transformadora que atravessa tradições espirituais antigas, refinada nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, técnica de revisão consciente que usa força para transformar passado e preparar futuro. Não é repetição mecânica, mas processo profundo onde eventos indesejados são reinterpretados através de nova identidade divina. Alguém pode encontrar lugar silencioso, fechar olhos suavemente, relaxar corpo completamente através de respiração natural e lenta. Atenção se volta para a situação específica do passado que ainda causa desconforto emocional. Em vez de reviver dor original, cena é revivida imaginativamente com resultado ideal onde força divina operou perfeitamente através da própria consciência. Na imaginação, situação se desenrola exatamente como seria se a identidade de reflexo vivo de Deus tivesse sido plenamente assumida na época. Sentimentos de vitória, paz, resolução fluem naturalmente porque imaginação não distingue vivido de intensamente sentido. Permanecer nessa cena imaginária até que se torne realidade sentida mais vívida que memória original. Quando olhos se abrem, algo mudou internamente, peso emocional se dissolveu, nova interpretação se instalou como verdade sentida. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa revisão não altera passado histórico, mas transforma seu poder emocional presente, liberando força criativa para futuro não mais condicionado por traumas antigos. Repetir diariamente com eventos diferentes constrói a habilidade de usar força criativa em tempo real. Se essa verdade sobre usar a força divina ressoou profundamente, se há reconhecimento interno de poder sempre disponível aguardando apenas direção consciente, inscrever-se neste canal e ativar sininho pode sustentar esse despertar através de lembretes regulares. Cada vídeo aqui oferece ângulos diferentes para exercitar essa força, evitando que rotina diária cubra novamente reconhecimento recém-conquistado. Compartilhar com alguém preso em padrões repetitivos pode ser maior ato de serviço, porque mostrar como usar força interna liberta mais efetivamente que qualquer ajuda externa. Quem aprende a usar sua força naturalmente deseja que outros também despertem para a mesma capacidade.
O que acontece quando força divina deixa de ser força teórica e se torna ferramenta vivida todos os dias? Como muda a experiência humana quando cada escolha flui de consciência de ser co-criador em vez de passageiro impotente? A força nunca esteve longe ou inacessível. Estava operando continuamente, apenas sem direção consciente. Agora, com reconhecimento dessa verdade, cada momento se torna oportunidade criativa onde realidade responde instantaneamente a estados internos assumidos. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa é liberdade verdadeira. Não controlar eventos externos através de força bruta, mas moldá-los através de maestria interna sutil e poderosa. Existe uma força dentro de cada ser humano que permanece adormecida enquanto a atenção está voltada apenas para o mundo externo. Mas quando alguém aprende a usá-la conscientemente, reconhecendo que é reflexo vivo de Deus em ação criativa constante, toda experiência se transforma. Não porque mundo externo muda magicamente, mas porque consciência agora dirige força que sempre moldou realidade. Passado perde poder de ditar futuro quando reinterpretado através dessa verdade. Presente se torna campo fértil de criação deliberada. Futuro emerge como expressão natural de identidade divina assumida e vivida. Essa é a essência de usar a força, não pedir ao universo que mude, mas tornar-se canal consciente através do qual o universo cria através de si mesmo. Liberdade absoluta não é ausência de circunstâncias desafiadoras, mas certeza inabalável de que todas elas servem ao propósito maior quando força é usada com sabedoria consciente.